Capítulo 5 da habilitação para o casamento, artigo 67. Na habilitação para o casamento, os interessados apresentando os documentos exigidos pela lei civil requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça a certidão de que se acham habilitados para se casarem. Parágrafo 1º. Autuada a petição com os documentos, o oficial mandará fixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local se houver. Em seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. Parágrafo 2º. Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem recurso. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias a contar da fixação do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento, nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. Parágrafo 4º. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. Parágrafo 5º. Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes para que indiquem em 3 dias prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 10 dias, com ciência do Ministério Público e ouvidos os interessados, e o órgão do Ministério Público, em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. Parágrafo 6º. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários às anotações nos respectivos autos. Artigo 68. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada, indicando testemunhos e apresentando documentos que comprovem as alegações. Parágrafo 1º. Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso. Parágrafo 2º. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Artigo 69. Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-a desde logo com documentos ou indicando outras provas para a demonstração do alegado. Parágrafo 1º. Quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, a dispensa de proclamas será precedida da audiência dos contraentes, separadamente e em segredo de justiça. Parágrafo 2º. Produzidas as provas dentro de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, que poderá manifestar-se a seguir em 24 horas, o juiz decidirá em igual prazo, sem recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. Capítulo 6 do casamento. Artigo 70. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exaradas. Tem 1. Os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Tem 2. Os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte
domicílio e residência atual dos pais. Item 3. Os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. Item 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Item 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Item 6. Os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Item 7. O regime de casamento com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal que, sendo conhecido, será declarado expressamente. Item 8. O nome que passa a ter a mulher em virtude do casamento. Item 9. Os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. Esse item 9, atualmente, ele não pode mais constar porque fere a Constituição Federal. Então, risquem esse item 9. Item 10. À margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome. Parágrafo único. As testemunhas serão, pelo menos, 2, não dispondo a lei de modo diverso. Capítulo 7. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. Artigo 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. Artigo 72. O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por 2 testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71, exceto o 5º. Artigo 73. No prazo de 30 dias, a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Parágrafo 1º. O assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar ou culto religioso, o nome do celebrante, sua qualidade, o cartório que expediu a habilitação, sua data, os nomes, profissões, residências, nacionalidade das testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. Parágrafo 2º. Anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o registro no prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo nela anotar a data da celebração do casamento. Só uma observação, voltando aqui no artigo 73. A lei diz que no prazo de 30 dias, a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Esse prazo de 30 dias, ele não existe mais. Atualmente, o prazo é de 90 dias. Então, risquem esse 30, coloquem um 90. Vamos voltar para o artigo 74. O casamento religioso celebrado sem a prévia habilitação perante o oficial de registro público poderá ser registrado, desde que apresentados pelos nubentes com o requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração. Parágrafo único. Processada a habilitação com a publicação dos editais e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso de acordo com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70.
capítulo 8 do casamento em iminente risco de vida. Artigo 76. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de 6 testemunhas, que comparecerão dentro de 5 dias perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. Parágrafo 1º. Não comparecendo as testemunhas espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua intimação. Parágrafo 2º. Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão as diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o casamento. Parágrafo 3º. Ouvidos dentro em 5 dias os interessados que o requerem e o órgão do Ministério Público, o juiz decidirá em igual prazo. Parágrafo 4º. Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. Parágrafo 5º. Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no livro de casamento.